O tempo. Qual a importância que você dá ao tempo? Seja ele livre, sem afazeres, ou recheado de atividades, sem espaço para respirar direito? Desde sempre, o ser humano se preocupa com o tempo. O tempo parece imutável e linear. Ao antes ou passado. Ao agora ou presente. E o depois ou futuro. E dentro desse longo rio, muitos ciclos e muitos processos se manifestam. Desde nosso nascimento, nosso corpo físico se desenvolve, segundo processos e leis que foram se manifestando no tempo. Fomos crianças, agora somos adultos e nosso corpo amadureceu. Nossa consciência de nós mesmos, dos outros e do nosso ambiente também se modificou ao longo dos anos. Temos de admitir que a ideia que temos de nós mesmos e do mundo que nos cerca se transformou à mercê do tempo e das experiências que vivemos. O tempo é também fonte de desequilíbrio e tensão para muitos de nós. Boa noite. O pânico que se espalhou pelos mercados de ações em todo o mundo causou mais prejuízos nesta sexta-feira. As principais bolsas da Ásia e da Europa registraram perdas gigantescas. A forte queda das bolsas europeias fez o investidor correr para vender ações aqui no Brasil e cobrir os prejuízos lá fora. Quanta gente diz hoje não ter tempo, ter falta de tempo, ser escravizada pelo tempo ou ser incapaz de reservar um tempo para isto ou aquilo. Quem quer que sejamos, todos tentamos, sem dificuldade, dominar o tempo, o nosso tempo, a fim de torná-lo conforme aos nossos desejos e ao nosso ideal de vida, e podermos realizar aquilo que nos interessa, fazer o que nos agrada dia após dia, semana após semana, mês após mês. Muitas pessoas parecem ter muita dificuldade para conseguir isso. E os cursos que prometem nos ensinar a administrar melhor o nosso tempo são muito populares. Temos consciência do tempo por meio de nossa mente. O tempo não está fora de nós, pois é em nosso interior que participamos no tempo. Você está limitado nesse tempo, de acordo com a importância que você dedica a esses espaços de consciência. A Terra gira em torno de si mesma em 23 horas e 56 minutos, e não em 24 horas, como geralmente se crê. No sentido usual do termo, chamamos de dia o período que transcorre entre o momento em que o Sol nasce e um instante em que ele se põe. Os grandes ciclos do tempo têm origem na astronomia, isto é, na observação dos astros e nas regras que dela decorrem. Nisto, o tempo
é simultaneamente um fenômeno natural e uma criação da mente humana. À primeira vista, constatamos que, para o ser humano, o tempo fornece um quadro de referência e de equilíbrio sobre o qual ele pode e deve se apoiar objetivamente. Temos consciência do tempo real através de nossa consciência objetiva, que é regida por nossas faculdades mentais. A bem da verdade, só o tempo psicológico existe para nós. Os antigos falavam que tem tempo para tudo, tempo para plantar e tempo para colher o que se plantou. Os gregos antigos nos trazem uma sabedoria aplicável aos nossos dias. Diziam que é o momento ideal para fazer as coisas. Chamavam este bom timing para fazer de kairos. Ele traduzia a noção deste melhor momento para realizar, de o tempo que cai bem. Kairos é o Deus do momento oportuno, do tempo certo, right time, em oposição a Cronos, que é o Deus do tempo, time. Vamos agir certamente para fazer as coisas conforme o bom tempo para realizá-las. Devemos lembrar que a pessoa com a qual passamos mais tempo, ou a parte essencial de nossa existência, somos nós mesmos. Na sociedade de consumo, costuma-se dizer que tempo é dinheiro e que esse tempo deve ser empregado para possuir. Realmente, constatamos que muitos indivíduos perdem sua vida querendo ganhar e que simplesmente não têm tempo de viver. Tenhamos ou não consciência disso, o tempo nos ajuda a evoluir, a nos transformar. Nesse sentido, ele é um precioso aliado e não um inimigo a ser evitado ou enfrentado. Mas, num mundo tão globalizado, pulverizado de informações e contatos sociais, é possível ter tempo? Podemos ocupar esse tempo com qualidade de vida, com intervalos em que poderemos fazer, além das nossas atividades necessárias, aquelas que muitas vezes negligenciamos ou sequer consideramos como possíveis. Os nossos hobbies, caminhar, aprender a tocar um instrumento, um novo idioma, viajar. Ou seja, é possível ter harmonia com o tempo. Vivemos numa época em que se espera que façamos o que todo mundo faz. O tempo importante para nós é o nosso próprio tempo. Para você, o que é mais difícil? Descobrir novas coisas ou desvendar sua mente? Perceba que ambas são importantes.
requerem disciplina, organização e determinação. Assim é também o tempo. Então, dê tempo ao seu tempo. Há o tempo para as atividades profissionais, sustento e meio de vida, de lazer, saúde mental, de repouso, recuperar energia. E você vai verificar que sempre há um espaço de tempo. Tempo requer planejamento, organização. Nada na vida se constrói ou sustenta apenas ou somente no acaso. Lembre-se, muitas pessoas estão utilizando inteligentemente seu tempo com um modelo de vida saudável e próspera, que poderão suscitar-lhe espelhar-se nelas. No entendimento místico-filosófico, o tempo é uma medida de duração da nossa consciência. Para outros pensadores, o tempo é apenas uma imitação da eternidade. O tempo é um mestre zeloso e um discípulo dedicado, seja qual for o valor o seu entendimento para o tempo. Lembre-se disso. Haverá sempre o tempo certo para tudo. O tempo do melhor momento para as coisas acontecerem. Plantar e colher o que se plantou. Por isso, tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Que o seu tempo seja sempre de paz interior, prosperidade, muitas felicidades e conquistas.